Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui em mais uma tarde de estudos para estudar um pouquinho do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nome é Lília, sou do Centro de Atividades Espíritas, que fica no 29º CEU, na região de Bangu, Senador Camará e os bairros ali em volta. Então, a gente vai começar com preparação para a nossa prece com uma música do Alan Filho, muito bonita, Na Porta de Damasco. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto, não sabemos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, não me cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome. Que Jesus nos abençoe, que possamos estudar e também praticar os teus ensinamentos, Mestre querido, que possamos vencer as nossas dificuldades internas para sermos realmente teus servos fiéis. Obrigado por essa oportunidade de estudo, obrigado
por sempre nos amparar e sempre estar ao nosso lado, nos mostrando o melhor caminho. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, mais uma vez, boa noite. Nós iniciamos esse estudo com esta música, que o título faz uma referência ao nosso querido Saulo, que depois se transformou em Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, onde ali ele realmente se converteu ao cristianismo e se transformou. E muito interessante o exemplo dele, numa encarnação, ele foi de perseguidor ao cristianismo, de um dos maiores divulgadores do cristianismo. E a gente sabe que muitas vezes a gente fala, estuda, mas nos falta algo mais, né? Nos falta mudar, nos falta nos transformar. E tem uma parte aqui dessa música que eu acho muito interessante, que eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos, né? Nos fazem refletir como realmente nós somos, como cometemos mil enganos, que a gente queria ser o leme, mas acaba agindo como um âncora, né? A gente queria ser o leme que leva o barco para frente, mas não, a gente age como âncora que o barco fica parado. E termina dizendo, sou o meu próprio espinho. Então, realmente, a necessidade da gente se mudar. E aí, a gente vai entrar no nosso assunto, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Né? Então, vamos lá, esse capítulo é imenso, mas ele é muito bacana. E a gente vai começar com a parábola do festim de bodas, que é uma parábola que só ela daria uma palestra, porque é muito conteúdo, mas a gente vai extrair o mais importante para poder seguir. O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes se recusaram a ir. O rei, então, despachou outros servos com a ordem de dizer aos convidados: preparei meu jantar, mandei matar meus bois e cevados, tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, sem se incomodarem com isso, lá se foram para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Quer dizer, não foram as bodas. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhe terem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: os festim de bodas está preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos que encontramos. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa, quer dizer, a festa ficou lotada de gente. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com o homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio, então disse o rei a sua gente, a todos, né? Aos seus servos, perdão, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Está lá em Mateus 22, 1 a 14. Então, amigos, aí a gente já vê que primeiro a gente entender que naquela época era muito comum esse tipo de festim, de festa, né? De casamento de um filho, então chamava aquelas, como ainda é, né, em algumas famílias. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho, explicar, né? Falando dos primeiros convidados, ele alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exultar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Mas muitos profetas, quer dizer, a grande maioria dos profetas, o que aconteceu com eles? Foram
sofreram, foram e foram assassinados, né? Os convidados que se recusaram a vir são as pessoas do mundo, que, absorvidos pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. E aí, continuando. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram, quer dizer, quando Jesus foi crucificado. Perderam, assim, o fruto que teriam colhido da iniciativa que eles couberam. E, por último, o que, que significa o final, né? Essa túnica nupcial? Porque depois, né? Então, vamos só entender. Primeiro, chamaram os convidados, os hebreus, e não quiseram, muitos não quiseram, né? Depois vieram, aí ele mandou os servos, que eram os profetas, e aí muitos até mataram os servos. Aí eles, não, então chama todo mundo. Quer dizer, depois dos hebreus foram chamados todos, né? Foi quando veio Jesus, né? Então convidou todos para o festim. Né? E aí muitos entraram, né? Como muitos integram as diversas religiões, né? Mas o que, que adianta você estar numa religião sem ter puro coração e sem cumprir a lei segundo o Espírito? Quer dizer, sem cumprir o cristianismo na sua essência. Então, de que adianta? Então, é isso que ele quer, que Jesus quis dizer com essa túnica nupcial, né? Seguindo, a gente vai para a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que ela conduz. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ele conduz, e quão poucos a encontram. Aí isso aqui está em Mateus, né, 7, 13, 14, e agora eu vou ler o de Lucas, que é muito semelhante. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos que se salvam? Respondei-lhe, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, abre-nos. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes. E aí eu vou lá para o final, onde ele diz: então os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. E aí, prosseguindo, eu vou falar um pouquinho da porta estreita, porque larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Eu achei muito interessante essa figura aqui, gente, da porta estreita e da porta larga. Claro que é uma analogia, mas é a grande verdade. Numa porta larga, é muito mais fácil de você entrar, e numa porta estreita é mais difícil, né? E, infelizmente, a porta larga é a porta das más paixões, dos vícios, das tendências negativas, do mal, das coisas que nos vão levar para. Aparentemente, é um caminho mais fácil, né? Que nos dá coisas, prazeres momentâneos, mas no futuro nos trará muito sofrimento. E a porta estreita, que é mais difícil de entrar, exige um domínio de nós mesmos, é a luta com o nosso interior, com a gente mesmo. E a gente sabe que essa luta é uma luta difícil, com com os nossos erros, com os nossos vícios, com as nossas imperfeições.
por isso a porta estreita. Mas não é impossível de passar, nem que a gente tenha que virar de ladinho. Tá? Então, pensemos nisso, amigos. Seguindo agora, nós vamos entrar no para vocês verem como o capítulo é rico. Então, leiam esse capítulo do Evangelho. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obra de iniquidade. Então, amigos, aí é muito parecido com o outro ensinamento. Não adianta a gente sair falando por aí, né? Que Senhor, Senhor, né? Falando os ensinamentos de Jesus, né? E não praticar. Então, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nós precisamos praticar esses ensinamentos. Nós, inclusive, que fazemos estudos, né? A gente sabe que cada estudo que a gente faz, ele é muito importante para nós. Por quê? Porque nós aprendemos muito e recebemos em cada palavra que a gente fala um puxãozinho de orelha, né? E se vocês pensarem bem, a pessoa que tá escutando melhor isso, está escutando mais rápido do que eu estou falando, sou eu mesma, porque minha boca está aqui, meu ouvido, apesar de estar aqui com fone, eu estou me ouvindo primeiro do que todos, né? Então, da importância da gente não ficar só falando Senhor, Senhor, nós temos que praticar tudo que a gente aprende na casa espírita, tudo o que a gente aprende no cristianismo, redivivo, que é a doutrina espírita. E ele termina: aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los será considerado como o último nos reinos dos céus, mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Quer dizer, aquele que cumpre os ensinamentos do cristianismo, os ensinamentos de Jesus. Agora a gente vai entrar continuando nesse mesmo ponto, mas tem um trecho muito bacana que é: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram. Sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derrubada e grande foi a sua ruína. E aí, gente, achei muito interessante essa gravura aqui que eu arranjei. Vocês vejam, tem a rocha, tem a casinha aqui, né? Sob a rocha, no meio de um lago. Claro que isso aqui é uma temeridade, ninguém vai fazer isso. Mas vem exemplificar que a gente tem que realmente edificar a nossa casa sobre a rocha. Não adianta a gente ouvir as palavras de Jesus, os ensinamentos do Cristo, ensinamentos da doutrina, e não ter raízes dentro de nós. Quer dizer, não praticar e não trazer isso para dentro de nós, não nos transformar através desses ensinamentos, né? Porque quando vierem os problemas, as dificuldades, como nós não temos aqueles ensinamentos enraizados dentro de nós vamos sofrer. Quer dizer, nós sofreremos sim, mas o nosso sofrimento vai ser encarado de uma forma diferente, porque nós temos a noção do porquê sofremos e temos também a noção da vida futura, de que isso aqui é passageiro, é apenas um capítulo na nossa jornada evolutiva, na nossa vida eterna, que é a vida espiritual. Então, nós precisamos edificar esses ensinamentos dentro de nós, para que eles estejam bem enraizados no nosso coração, dentro
da gente, para a gente passar com mais facilidade nas dificuldades, que certamente todos nós temos, né? Agora nós vamos chegar, muito se pedirá que muito recebeu. É. O servo que souber da vontade de seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que pediu o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não sabia da vontade do amo e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá a quem muito se haver dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Isso aqui está lá em Lucas. E aí eu vou pular logo. Ah, não, tem uma parte interessante aqui, vou pular, não, que é muito bacana isso aqui. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornam cegos. Né? Aí os fariseus perguntaram: também nós somos cegos? Jesus disse: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Aí eu peguei umas frasezinhas do Evangelho segundo o Espiritismo, onde os espíritos nos explicam essas passagens. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente mais culpado do que aquele que não conhece. Porque ele não conhece. Então, se ele não conhece, né, ele não é tão culpado quanto quem conhece, que já sabia. Né? E a questão do cego: se fossem cegos, não teriam os pecados. Jesus quis dizer que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Então, se ele tem o ensinamento, se ele tem aquelas luzes, ele não é mais cego. Né? Ele já enxerga alguma coisa. E se ele enxerga, ele não pode ter pecado. Quer dizer, ele tem que seguir a luz que ele está recebendo. É muito semelhante à questão do servo, né? Do servo que não sabe o serviço, aí comete uns erros, mas aquele servo que já sabe o que é para ser feito e comete os mesmos erros, aí ele tem mais culpabilidade. Tá? Vamos seguir agora para o dar-se-á aquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que falas por parábolas? E disse Jesus: é porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, a passo que a eles isso não foi dado. Quer dizer, ele falava por parábolas para o povo, mas aos é, 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 aos discípulos, ele explicava mais as coisas. Aquele que já tem mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olharei com os vossos olhos e nada vereis. Aí a gente fica: meu Deus, o que ele quis dizer com isso? Estranho, né? Mas vamos entender. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vós houverdes servido para medir o dos outros, e ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Gente, se a pessoa já tem, né? Aí vai dar mais, e aquele que não tem vai tirar até o que ele não tem. E aí no Evangelho tem uma frasezinha que explica perfeitamente. Não é Deus quem retira daquele o pouco que recebera, é o próprio Espírito que, por descuido, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Lá no Evangelho tem uma historinha que explica direitinho. Por exemplo, um filho herda do pai uma propriedade, né? Uma fazenda. Vamos dar um exemplo de uma fazenda. E aí, por causa por não cuidar da fazenda direito,
não trabalhar, aí ele acaba não conseguindo a colheita e acaba perdendo a fazenda. A culpa foi do pai? Não, a culpa é dele. Ele que não soube cuidar do que recebeu. Aliás, isso é uma coisa que acontece com muitas heranças, né? Com muitos herdeiros aí que recebem verdadeiras fortunas, não sabem cuidar e acabam perdendo tudo, né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, né? Que nós temos recebido muito, e muitas coisas nós não temos entendido. Mas por que não temos entendido, né? Porque ainda não nasceu em nós essa semente do bem, né, que Jesus está plantando no nosso coração. Nós ainda não vemos os ensinamentos de Jesus com os olhos do Espírito. Nós ainda tentamos entender os ensinamentos de Jesus com os olhos materialistas. Nós precisamos sair um pouco dessa visão materialista que nós temos para poder entender a fundo, né, os ensinamentos de Jesus. E por que que Jesus ensinava por essas parábolas? Porque através dessas histórias, ele conseguia, na época, tocar o coração daquelas pessoas. E ele pegava coisas da vida das pessoas da época, coisas bem atuais. Assim como, claro, as parábolas continuam sendo atuais. Nós temos que trazer para o nosso dia a dia, claro, para a gente poder entender melhor, mas dá para a gente entender também. Mas nós precisamos realmente deixar nascer em nós esse ensinamento do Cristo, né? E não tentar compreender, se preocupar apenas com a questão da interpretação, trazendo para a nossa fala coloquial hoje em dia. Nós precisamos mergulhar, primeiro, entender qual era o contexto da época, para aí sim a gente poder trazer aquele ensinamento para nós. Mas, resumindo desse, dar-se-á aquele que tem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é Deus que retira daquele que pouco recebera. É a própria pessoa que, por descuido, não sabe conservar o que tem. Então, é esse aí do dar-se-á aquele que tem. E agora a gente vai entrar num dos últimos, que é que reconhece o cristão pelas suas obras. E aí a gente vê, né, que não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É exatamente isso. Gente, a gente não pode ter, vamos pensar na árvore mesmo. A gente não vai colher chuchu de uma abacateira. Dando um exemplo só, né? A gente não vai colher abóbora de um pé de tomate. Até porque o pé de tomate nem ia aguentar, né? O pé de tomate é bem frágilzinho. Seria nesse termo, né? Uma árvore boa, ela não pode dar maus frutos. E uma árvore má não pode dar bons frutos. E aí, trazendo para nós precisamos nos transformar internamente para nos tornarmos árvores boas e podermos dar bons frutos. É esse o nosso objetivo aqui na Terra. E aí, lá no Evangelho, ele diz assim, no trecho: bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Então, amigos, nós precisamos plantar os ensinamentos do Cristo por aí, através das nossas atitudes. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo,
mas que ainda não abriga todos os que deveriam se agrupar, está botando um azinho aqui, em torno dela. Né? E cabe a quem divulgar esse cristianismo? A nós, que estamos aqui estudando nessa noite, nessa tarde, e levando, trazendo um pouco do ensinamento do Cristo para nós, através do cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita. E agora, chegando ao fim, né? A gente está já encerrando. Lembrando a vocês que leiam esse capítulo, o capítulo é riquíssimo, né? E a gente tem muito a aprender com muitos os chamados e poucos escolhidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda vereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo a entregou. Não a mutileis, ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe cortei os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto, que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer a fim de que a ninguém sirvam. Então, amigos, nós vemos a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade como espíritas, a nossa responsabilidade como cristãos. Essa árvore do cristianismo está nas nossas mãos. E é através das nossas obras, das nossas atitudes, praticando realmente o que aprendemos no cristianismo, que nós levaremos essa bandeira do cristianismo, levaremos essa árvore, divulgaremos essa árvore do cristianismo para tantos companheiros, que muitos conhecem superficialmente, mas ainda não praticam. E muitos nem a conhecem. E olha a nossa responsabilidade. Então, agora, nesse período que está se aproximando o final do ano, nascendo um ano novo, a gente sabe que é uma mera contagem, mas serve para a nossa reflexão. Né? Começando um ciclo novo, o que eu fiz assim que eu posso agora mudar para melhorar? Vamos, como Paulo diz, como a carta de Paulo diz, né? Cada noite ele verificava se ele tinha se melhorado um pouquinho, se ele não tinha magoado ninguém, se não tinha, e aí tentava se melhorar. Se a gente ainda não consegue fazer isso toda noite, se a gente fizer pelo menos de um ano para o outro, já nos ajuda bastante. Né? A gente sabe que a gente saiu de um período muito difícil, ainda estamos, se Deus quiser agora irá melhorar, que é o período da pandemia, e foi um momento difícil, muitos perderam, muitos companheiros retornaram à pátria espiritual e ficaram saudosos dos seus familiares, mas a gente precisa compreender que esses familiares terminaram a sua jornada, né, aqui na Terra, mas continuam a sua jornada na espiritualidade e que nós nos reencontraremos com certeza. E tantos momentos difíceis, uma guerra aí que não termina nunca no nosso planeta, e quanto a gente pode ajudar. A gente sabe também que a violência está muito grande, falta de amor, de compreensão, mas como a gente pode ajudar? Com o nosso exemplo, né? O nosso exemplo levando as nossas atitudes, procurando praticar o amor, o perdão, procurando realmente sermos seguidores do Cristo. Sabemos que não vamos conseguir tudo de um dia para o outro, não. Vamos devagarinho, um degrauzinho de cada vez, né? E será a nossa grande contribuição para essa árvore divina que é a árvore do cristianismo. E para encerrar, agora encerrar para a preparação para a nossa prece, a gente trouxe uma música que fala:
da libertação, que a liberdade é o primeiro passo para a felicidade, né? Quando a gente se liberta dos nossos, das nossas inferioridades e procura praticar o cristianismo, praticar os ensinamentos de Jesus, tudo que nos ensina a doutrina espírita, e aí é o primeiro passo para a felicidade. Então vamos ouvir e logo em seguida a gente faz a nossa oração. Senhor, aqui estou a te pedir por todos que buscam e querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, que causam o pranto do irmão. Senhor, aqui estou a agradecer por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão, pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que recebemos nessa noite. Que a tua paz e o teu amor possam estar sempre conosco. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, amigos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.